Há histórias que começam de forma tão comum que jamais imaginaríamos o rumo sombrio que elas tomariam. Esta é uma delas. Hoje quero te levar até o coração mais sombrio da floresta, aquele lugar onde a escuridão domina tudo, onde ninguém poderá nos alcançar ou escutar. Tenha cuidado na próxima vez que decidir se aventurar em uma floresta ou acampar. A história que você ouvirá agora vem de alguém que jamais imaginou ser personagem de um verdadeiro pesadelo. Boa noite, Dom. Decidi contar essa história porque ela nunca saiu da minha mente. O que vivemos naquela noite mudou a forma como vejo o mundo e os limites do que é possível. Eu era como muitos outros, descrente de qualquer coisa sobrenatural. Mesmo tendo ouvido relatos de pessoas confiáveis e testemunhado algumas situações inexplicáveis, nunca considerei seriamente que isso pudesse ser real. Mas a vida tem formas de mudar nossas certezas. E chegou o dia em que eu me tornei essa pessoa, alguém que compartilha sua experiência, encarando os olhares céticos daqueles que só acreditariam se vissem com os próprios olhos. Se querem saber, embora eu deseje que confiem em minhas palavras, não desejo a ninguém passar pelo que vivi. Nem mesmo aos que me taxaram de louco, a mim e aos outros que presenciaram o que estou prestes a relatar. Tudo aconteceu a poucos quilômetros da cidade do México, em um destino popular para acampamentos. Não quero que o nome do lugar seja mencionado. A curiosidade pode atrair pessoas despreparadas a um perigo que não deveriam enfrentar. Minha história começa em uma noite de acampamento para a qual eu me juntei no último minuto, meio contrariado. Era um encontro entre os amigos da minha namorada, Bettina. Ela sempre gostou de sair com Paula e Beatriz para essas aventuras, geralmente acompanhadas de Christian, namorado da Paula, e Pedro, que vivia em idas e vindas com Beatriz desde que os conheci. Mesmo nos piores momentos do relacionamento, Pedro e Beatriz compartilhavam a paixão por acampar. No entanto, naquela ocasião, uma briga particularmente séria fez Pedro desistir de ir. Com tudo já planejado, Bettina me ligou pedindo que a acompanhasse. Ela sabia o quanto eu detestava acampar. Não suporto o desconforto de passar dias longe de uma cama decente só para aproveitar a natureza. Apesar disso, ela insistiu. Disse que estava com um pressentimento ruim e precisava que eu fosse. Não por ser mais um homem no grupo, mas porque confiava em mim para cuidar dela. Foi impossível dizer não. Avistei minha família, finalizei algumas tarefas do trabalho e corri para a casa de Paula, o ponto de encontro. Desde o início, senti algo estranho. Achei que era reflexo da briga de Beatriz e Pedro, mas logo ficou claro que havia algo mais. Era como se uma tensão invisível pairasse no ar, difícil de ignorar e impossível de explicar. Apesar de qualquer sensação de receio que nos rondava, ninguém sequer cogitou cancelar a viagem. Afinal, quem realmente faria isso? Todos estavam certos de que, assim que chegássemos à floresta, o ar fresco, as árvores imponentes e a distância da rotina urbana aliviariam qualquer desconforto. Durante o trajeto, fomos deixando o medo de lado, rindo e trocando piadas. Quando estacionamos a caminhonete e seguimos pela trilha em busca de um lugar para acampar, o clima já estava bem mais leve. Talvez essa descontração momentânea tenha nos feito tomar decisões que hoje lamento profundamente. O local que costumavam usar estava ocupado. Seguimos adiante e encontramos outros grupos, mas um em especial parecia estar ali para beber e fazer barulho. Lembro que Paula ou Beatriz comentou que, se ficássemos por ali, seria apenas uma questão de tempo até nos irritarmos ou nos metermos em problemas. Foi então que Christian sugeriu um lugar mais isolado, onde apenas ele tinha ido antes. Ficava bem mais adentro da floresta, a vários quilômetros de distância. Ele, que conhecia a região como ninguém, garantiu que o esforço valeria a pena. Disse que o caminho era longo, mas cheio de paisagens bonitas para pausas, e que ninguém costumava se aventurar até lá, especialmente campistas que só buscavam diversão regada a álcool. Cansativo, sim, mas prometeu que seria recompensador. Ainda embalados pelo bom humor e pela vontade de evitar confusão com os outros grupos, concordamos. Hoje, me arrependo amargamente dessa escolha. A caminhada foi longa. Aos poucos, o cansaço começou a se acumular
e as brincadeiras se tornaram raras. Depois de horas, nossa energia estava quase esgotada. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Vimos movimento entre as árvores. Paramos, surpresos e um pouco assustados. De repente, percebemos várias pessoas na vegetação. Primeiro 2, depois 5, 8, até que parecia haver quase 20 delas. Eles também pareciam estar tão surpresos quanto nós. Fui direto ao Christian perguntando onde ele tinha nos levado, se estávamos em propriedade privada ou se havia algum perigo. Ele me garantiu que nunca tinha visto algo assim e tentou me tranquilizar dizendo que não deviam ser pessoas perigosas. Apontou para um homem mais velho no grupo, um padre de aparência serena, vestido de preto com uma gola clerical. Tentamos cumprimentá-los, mas não obtivemos resposta. Apenas seguimos adiante, tentando nos afastar. Logo percebemos que 2 garotos aparentando uns 12 ou 13 anos começaram a nos seguir à distância. Apesar de tentarem ser discretos, seus passos eram fáceis de ouvir naquela quietude. Cada ruído deles fora da trilha soava alto no silêncio opressor do lugar. Finalmente, chegamos ao ponto que Christian havia prometido. E ele tinha razão. O lugar era deslumbrante. Rodeado por pinheiros altos, era como se estivéssemos em um cenário medieval, daqueles que só se veem em filmes ou livros. A proximidade de algo tão mágico à cidade me inquieta até hoje, especialmente nas noites em que não consigo dormir. Após montarmos o acampamento, preparamos algo para comer, famintos e exaustos. Conversamos, rimos e relaxamos, mas logo percebemos algo estranho. O único som que ouvíamos era o da nossa própria voz. O vento, que antes soprava suavemente, havia cessado. Nenhum sinal de pássaros, insetos ou qualquer outro ruído natural. Um silêncio absoluto e perturbador tomou conta do lugar. A noite começou a cair e eu sentia um cansaço imenso, apesar de ainda ser cedo. Sentado com Bettina e Beatriz, conversávamos distraídos, enquanto Paula e Christian tinham ido explorar mais adiante. Foi então que ouvimos um som estranho, um guincho distante, quase como um zumbido que parecia viajar entre as copas das árvores. Logo em seguida, surgiram vozes murmurando orações e o som de passos correndo entre os pinheiros, aproximando-se rapidamente. Ficamos de pé num instante, com o coração disparado, atentos à vegetação ao redor, esperando que algo ou alguém surgisse para nos confrontar. Pensamos em subir um pouco mais a encosta, tanto para nos afastar do brilho evidente da fogueira, quanto para tentar enxergar melhor ao redor. Antes que decidíssemos, um estrondo quebrou o silêncio, vindo de algum ponto na escuridão, não muito longe de onde estávamos. Parecia que algo grande tinha caído ali. Do lado oposto, passos rápidos cortaram a noite, mas logo vimos que eram Paula e Christian correndo assustados. Eles haviam ouvido tudo também, mas apesar disso, não tinham visto ninguém. Apenas descreveram a sensação de pessoas correndo ao lado deles no breu absoluto. A sensação de que não estávamos sozinhos era esmagadora. Precisávamos decidir. Voltaríamos até o carro, mesmo que isso significasse horas de caminhada no escuro, ou enfrentaríamos a noite ali, cercados por aquele mistério? Ouvimos outro barulho vindo da mata, algo pesado que parecia se arrastar. Alguém sugeriu que talvez fosse um animal. Reunimos o pouco de coragem que nos restava e decidimos nos dividir para investigar. Christian seguiu sozinho, enquanto Paula e Beatriz pegaram uma lanterna e foram juntas para um lado. Eu fui com Bettina para o outro. Nos afastamos apenas o necessário para cobrir mais terreno, mantendo as luzes das lanternas visíveis umas para as outras. Pouco tempo depois, um ruído distante veio da direção para onde Christian tinha ido. Seu facho de luz estava fixo em algo que não conseguíamos ver. Paula e Beatriz gritaram perguntando se ele estava bem, mas não houve resposta. A luz permanecia imóvel, como se ele estivesse paralisado. Resolvemos nos aproximar. Quando chegamos mais perto, vimos que Paula e Beatriz estavam paradas a poucos metros de Christian, sem coragem de avançar. Pedi para Bettina ficar com elas e continuei sozinho. Cada passo em direção a Christian parecia durar uma eternidade. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia respirar. Ao chegar perto, finalmente vi o que ele iluminava.
Diante dele, havia uma figura que parecia saída de um pesadelo. Uma mulher de braços alongados, retorcidos como galhos. Seu corpo era metade humano, metade tronco de árvore. Vestia algo que parecia uma capa ou vestido negro, desgastado, como couro velho. O cabelo estava emaranhado, caindo como uma massa selvagem. Ela se arrastava lentamente, como se estivesse ferida, evitando a luz, mas sem conseguir fugir. Christian estava parado, imóvel, quase sem respirar. Com a lanterna, iluminei mais de perto. Quando o facho alcançou o rosto daquela coisa, ela virou a cabeça. Seus dentes eram pontiagudos, como os de um animal, e sua pele parecia revestida por casca e musgo. Senti um aperto forte no braço e quase gritei. Mas era Christian, que havia recobrado os sentidos. Ele se inclinou e sussurrou no meu ouvido. É uma bruxa. Eles a jogaram aqui de cima. Aquelas palavras me gelaram. Eu nunca tinha visto algo tão perturbador. Ele me puxou, tentando nos afastar, mas no mesmo instante, o guincho que havíamos ouvido antes voltou a ecoar pelas árvores. Só que dessa vez parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, amplificado por inúmeras vozes. Elas estão vindo. Vem buscar a outra, murmurou Christian, desesperado. Sem dar mais explicações, ele nos puxou e começamos a correr. Éramos 5, atravessando a trilha às cegas, enquanto o som continuava cada vez mais perto. Tentamos parar em alguns momentos para entender o que estava acontecendo, mas Christian era enfático. Se eles nos alcançarem, nunca sairemos daqui. E assim corremos sem olhar para trás, com o terror nos consumindo a cada passo. Christian repetia sem parar que era questão de vida ou morte, que não podíamos parar por nada. Se alguém ficasse para trás, seria deixado, porque ele não esperaria. Bettina e Beatriz, por vezes, desaceleravam, e eu me mantinha atrás delas, incentivando e empurrando-as. Christian e Paula estavam mais adiantados, abrindo caminho. Descíamos uma ladeira, e a gravidade fazia o trabalho. Mal controlávamos os passos, só deixávamos as pernas se moverem enquanto os guinchos ecoavam pela floresta inteira. Foi então que percebi algo estranho. Entre os galhos, notei figuras correndo na mesma direção que nós. No início, pensei que fosse Christian com Paula, mas logo vi que eram os garotos que tinham nos seguido antes. Mais adiante, outras silhuetas começaram a surgir. Reconheci pessoas do grupo que havíamos visto horas atrás. Corriam com a mesma urgência, como se fugissem de algo que tinham provocado. Finalmente avistamos uma parte plana da trilha, o que indicava que estávamos perto de onde deixamos a caminhonete. O trecho que descemos em 1 hora tinha levado várias para subir. Mas algo estava errado. O local parecia o mesmo, mas nossa caminhonete não estava lá. Nem as outras 2 que havíamos visto quando chegamos. Era como se todos tivessem ido embora. Pensei por um momento que Christian e Paula talvez tivessem nos abandonado. Ele nos deixou, pensei, tentando conter a frustração. De repente, uma senhora surgiu subindo pela trilha e acenando para nós, dizendo: por aqui, por aqui. Sem outra opção, seguimos à distância, esperando que ela pudesse nos indicar um lugar seguro para nos escondermos. Ela nos guiou por fora do caminho principal. Mas logo algo estranho começou a acontecer. Gritos distantes começaram a surgir, abafados, como se viessem debaixo d'água. Pareciam as vozes de Christian e Paula, chamando por nós, ecoando de muito longe. Subitamente sentimos mãos firmes nos segurando e nos detendo. Quando olhamos, eram eles. Haviam surgido do nada, desesperados, tentando nos tirar dali. "O que vocês estão fazendo?" perguntaram ofegantes. Dissemos que estávamos seguindo a senhora. Christian e Paula olharam para trás, confusos. Não havia ninguém. Apenas um barranco profundo e uma escuridão impenetrável. Estávamos caminhando direto para ele. De volta à trilha principal, fomos com Christian e Paula para onde a caminhonete deveria estar. Agora, ela finalmente estava lá. Entramos, trancamos as portas e tentamos processar o que havia acabado de acontecer. Perguntei por que não íamos embora imediatamente, mas Paula explicou que a gasolina havia sido roubada. Poderíamos tentar empurrar o carro ladeira abaixo, mas não iríamos longe. Achamos um rolo de fita adesiva dentro do veículo e colamos roupas nas janelas,
tentando bloquear qualquer visão para dentro ou para fora. Queríamos nos isolar completamente do que estivesse lá fora. Durante a noite, ouvimos vozes novamente e vimos, pelos pequenos espaços que deixamos, figuras passando correndo. Reconhecemos algumas do grupo anterior, mas tentamos ignorar. Eventualmente, conseguimos cochilar por algumas horas. Quando o sol nasceu, parecia que o pior havia passado. Decidimos nos dividir. Christian e eu voltaríamos pela trilha para recuperar nossas coisas, enquanto as garotas seguiriam a caminho de buscar gasolina. O dia parecia trazer uma falsa sensação de segurança, mas nada podia apagar o que tínhamos vivido naquela noite. Depois de cerca de meia hora subindo a trilha, cruzamos com alguns homens do grupo que havíamos encontrado no dia anterior. Eles chamavam o nome de alguém, gritando pela floresta, como se estivessem à procura de uma pessoa desaparecida. Dessa vez nos aproximamos para entender. Disseram que estavam procurando o padre, que havia sumido durante a noite. Era como se a floresta tivesse simplesmente engolido ele. Dissemos que estávamos indo até nosso antigo acampamento e que avisaríamos caso o encontrássemos. Foi então que perguntaram se havíamos acampado em um ponto específico, descrevendo com precisão o lugar onde armamos nossas barracas. Confirmamos que sim, e eles nos alertaram. Não havia mais nada do nosso acampamento. Disseram que parecia ter sido destruído por uma quantidade absurda de animais durante a madrugada. Acrescentaram ainda que, se algo tivesse sobrado, agora pertencia à floresta e não deveríamos tentar levar nada de volta. Decidimos seguir o aviso deles e retornamos para onde a caminhonete estava. Lá, encontramos uma família com as garotas. Uma mulher, aparentemente a mãe, e 2 filhos. Eles estavam ajudando e ficaram chocados ao saber que passamos a noite ali. Haviam conseguido gasolina suficiente para que pudéssemos sair dali. Antes de irmos, nos deram um conselho firme: jamais voltar àquela região durante a noite, especialmente tão longe do ponto onde normalmente as pessoas acampam. Explicaram que, embora nem sempre algo tão estranho aconteça, há momentos em que as montanhas revelam o que escondem. O que disseram a seguir ainda me arrepia. Afirmaram que mesmo quando você não as vê, há coisas sempre próximas, rondando, sentindo seu cheiro na escuridão. Elas se alimentam de você de maneiras que ninguém consegue explicar, silenciosamente. Partimos daquele lugar, mas o resto do dia foi surreal, como se nada tivesse acontecido. Tentamos agir normalmente, como se não estivéssemos carregando aquilo conosco. No entanto, na manhã seguinte, o impacto veio como uma onda esmagadora. O medo reprimido até então nos atingiu de vez. Ficamos realmente doentes. E agora sei que o medo, em sua forma mais pura, é capaz de adoecer alguém. Não passa um dia em que eu não me lembre daquela criatura se arrastando, daquela coisa que mal tinha traços humanos. Nas noites de chuva, parece que ainda ouço o lamento dela se aproximando. Tento acreditar que é apenas o trauma, mas algo me diz que isso ficará comigo para sempre. Só espero que seja só um fantasma da memória, e nada mais. Antes de continuarmos, só quero lembrar que o clube de membros do canal está aberto. Por um valor bem simbólico, você tem acesso a figurinhas personalizadas para usar nos comentários, ganha selos de fidelidade e também ajuda o canal. Se gosta do meu trabalho e quer se tornar um membro dessa nossa comunidade, basta clicar em Seja Membro aqui abaixo do vídeo. Bem, vamos continuar. Meu nome é José. Tenho 76 anos e mesmo sem nunca imaginar que precisaria compartilhar essa história, sinto que chegou o momento de fazê-lo. Talvez não seja algo fácil de ouvir, assim como não é nada simples para mim contar. Trata-se de como perdi tudo: minha família, meu lar e, acima de tudo, minha paz. Quem sabe, ao narrar isso, eu possa alertar alguém, ou talvez seja apenas o registro de algo que ninguém deveria passar. Nasci e cresci em Guadalajara, em um bairro simples onde a vida sempre foi desafiadora. Desde cedo aprendi que, para avançar, era necessário me esforçar mais do que os outros. E assim fiz.
Comecei trabalhando como ajudante em uma pequena loja, carregando caixas e organizando produtos. Com o tempo, fui juntando dinheiro até conseguir abrir meu próprio comércio. Aos poucos, meu trabalho árduo trouxe resultados e acabei dono de diversos negócios pela cidade. Olhando para trás, fico admirado com o quanto conquistei. Mas nenhuma dessas realizações teria valor sem Isadora. Ah, Isadora! Ela era minha parceira, minha força, o motivo pelo qual tudo valia a pena. Nos conhecemos em uma quermesse do bairro. Eu, atrapalhado como sempre, hesitei em convidá-la para dançar, mas ela apenas sorriu e tomou a iniciativa. A partir dali, nunca mais nos afastamos. Era uma mulher de personalidade forte, alguém que sabia como manter todos próximos e unidos. Nos casamos ainda jovens, cheios de esperanças e planos. Tivemos 3 filhos, Mateus, Carolina e Bruno, nosso maior orgulho e razão de viver. Nossa casa era sempre cheia de risadas. Isadora era famosa entre os vizinhos pelo mole que preparava, e suas tardes na cozinha eram embaladas por boleros, enquanto as crianças brincavam no quintal. Apesar de trabalhar muito, eu sempre reservava os finais de semana para passeios com eles no parque. Isadora me recebia em casa com aquele olhar que dizia: enquanto estivermos juntos, tudo ficará bem. Quando nossos negócios prosperaram, conseguimos uma casa maior. Simples, mas perfeita para nós. No quintal, havia limoeiros, e na varanda, Isadora adorava tomar café enquanto o sol se punha. Foi ali que celebramos aniversários, conquistas escolares e enfrentamos os desafios da vida. Estar juntos tornava tudo mais suportável. Mas a vida tão imprevisível também pode ser cruel. 5 anos atrás, perdi Isadora, e desde então, tudo desmoronou. Era um dia comum, como outro qualquer. Ela estava na cozinha, preparando o almoço, quando caiu repentinamente. Os médicos diagnosticaram um aneurisma cerebral, algo rápido, sem dor. Essas palavras, porém, não trouxeram alívio. Nunca trariam. Quando voltei para casa, aquele lugar que sempre fora cheio de vida e calor parecia deserto. Na cozinha, a panela de caldo que ela tinha preparado ainda estava lá, como se, a qualquer instante, ela pudesse entrar e me avisar que estava pronto. Mas isso nunca aconteceu. Eu tentei seguir em frente, principalmente pelos meus filhos, mas era um esforço enorme. Mateus, o mais velho, mergulhou no trabalho e quase não aparecia. Carolina, sensível como sempre, tentava ser forte, mas frequentemente a via chorando sozinha no quintal. Bruno, o caçula, parecia completamente perdido, sem saber como lidar com tudo aquilo. Eu queria ser o alicerce da família, mas minha própria dor me consumia. A casa deixou de ser um lar e se transformou em uma constante lembrança do que havíamos perdido. Os meses passaram, mas o vazio continuava ali, insuportável. Meus filhos, cada um lidando com o luto à sua maneira, começaram a se afastar lentamente. Foi então que o inimaginável aconteceu. A ausência de Isadora não apenas deixou um buraco emocional, mas também desfez os laços que nos uniam como família. Tudo começou durante um almoço que insisti em organizar. A conversa parecia casual, até que Mateus mencionou algo inesperado. Papai, acho que deveríamos começar a organizar os imóveis da família para evitar problemas no futuro. Fiquei sem palavras. Organizar? Que problemas? Eu era o dono das propriedades e não fazia sentido tratar desse assunto agora. Antes que eu pudesse reagir, Carolina tentou mudar o rumo da conversa, mas Bruno, como se concordasse com Mateus, completou: ele está certo, papai. Melhor prevenir do que remediar. Aquilo me deixou amargo. Desde quando os filhos que Isadora e eu criamos com tanto cuidado passaram a me enxergar como um peso ou um obstáculo? Algo parecia fora do lugar, mas eu não conseguia entender exatamente o que. Nos dias seguintes, o tema das propriedades foi ganhando espaço nas conversas, e as discussões se tornaram cada vez mais frequentes. Eles insistiam na necessidade de colocar tudo em ordem. Eu tentei ignorá-los, acreditando que aquilo era algo passageiro, mas estava enganado. A relação com eles foi ficando mais difícil. Mateus, sempre direto, falava de contratos e documentos. Carolina tentava aliviar o clima,
mas era evidente que o assunto a incomodava. Bruno, por sua vez, embora mais quieto, claramente apoiava os irmãos. Chegou um momento em que não pude mais suportar. Resolvi enfrentá-los. Disse com todas as letras que as propriedades eram minhas, fruto de uma vida inteira de trabalho, e que, enquanto eu estivesse vivo, ninguém decidiria nada por mim. Achei que aquilo encerraria a discussão, mas apenas deu início a algo ainda maior, algo que eu não poderia prever. Depois desse confronto, imaginei que havíamos resolvido o assunto. Mas nas semanas seguintes, percebi que as visitas ficaram mais raras. Quando vinham, o ambiente era carregado, com um desconforto que ninguém parecia querer abordar. No início, tentei ignorar, mas com o passar do tempo, ficou impossível. Até que um dia, Mateus apareceu em casa com uma pasta de documentos. Ele me olhou com a seriedade de sempre e disse: "Papai, precisamos conversar. Trouxe os papéis para organizar os imóveis." Aquela frase me encheu de uma raiva que mal consegui conter. Papéis? Organizar? O que significava aquilo? Controlei-me o máximo que pude e respondi que não havia necessidade, que tudo já estava em ordem. Mas ele insistiu: "É para a sua segurança, papai. Queremos garantir que tudo esteja claro." A preocupação que ele demonstrava parecia superficial, quase ensaiada. Não pude evitar pensar que havia algo por trás de tudo aquilo. O menino que um dia corria pelo quintal cheio de risadas, agora parecia um estranho. A discussão foi inevitável, e Mateus saiu irritado, deixando os documentos sobre a mesa. Naquela noite, o sono não veio. Olhei para aquela pasta sobre a mesa, sentindo que algo sombrio estava acontecendo. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Bruno e Carolina começaram a apoiar Mateus, insistindo que era o melhor a se fazer para evitar problemas no futuro. Mas, na prática, só conseguiram aprofundar as tensões. As conversas, que deveriam ser de conciliação, terminavam em brigas. Até que, em um dia particularmente difícil, Carolina disse algo que me gelou por dentro. "Papai, só estamos pensando no melhor para você. Não queremos que algo aconteça e tudo fique sem resolver." Aquela frase ecoava em minha mente. O que meus filhos estavam planejando? O que significava resolver? Minhas dúvidas cresciam, e a sensação de traição me sufocava. Era difícil aceitar que aqueles a quem Isadora e eu dedicamos tudo agora pareciam agir contra mim. Perguntava a mim mesmo se ainda havia algo que eu pudesse fazer para evitar o conflito que parecia inevitável. Semanas depois, recebi uma carta que mudaria minha vida para sempre. Era um aviso oficial, informando que eu passaria por uma avaliação médica para determinar minha capacidade de gerenciar meus bens. Fiquei em choque. Meus próprios filhos haviam iniciado esse processo. Uma mistura amarga de raiva e tristeza tomou conta de mim. Ao confrontar Mateus, ele respondeu com calma, mas suas palavras soaram como um golpe. "Papai, é para o seu bem. Queremos protegê-lo." A palavra proteger soava como veneno. Proteger de quê ou de quem? Deles mesmos. Depois disso, tudo aconteceu rapidamente. Um médico veio à minha casa. Era um homem distante que mal me olhou nos olhos enquanto fazia perguntas banais sobre a minha rotina. Eu sabia que aquilo era apenas uma formalidade, uma farsa para validar o que já haviam decidido. Dias depois, outra carta chegou. Uma decisão judicial que me declarava incapaz de administrar meus próprios bens. Era como se o chão tivesse desaparecido sob os meus pés. Todo o trabalho árduo de uma vida inteira agora estava nas mãos dos meus filhos. Mas a maior dor não foi perder as propriedades, e sim enfrentar a traição. Saber que aqueles que mais amava haviam conspirado contra mim. O advogado que trouxe a notificação tentou amenizar a situação, dizendo que era o melhor para mim. Mas eu sabia a verdade. Eu havia perdido não só os bens, mas também minha dignidade. O pior ainda estava por vir. Sob o pretexto de cuidar de mim, meus filhos decidiram me colocar em um asilo. O lugar era sombrio, vazio, onde o tempo parecia arrastar-se. Meu quarto era pequeno, contendo apenas uma cama e uma mesa. Pela janela havia um pátio desolado com uma única buganvília, tão esquecida quanto eu. Mateus, Carolina e Bruno não me visitaram mais. Haviam conseguido o que queriam. Eu estava fora do caminho. O silêncio daquele lugar era sufocante.
Passava os dias sentado, olhando pela janela, revivendo memórias de tempos felizes com Isadora e meus filhos. No entanto, essas lembranças eram mais dolorosas do que reconfortantes. Até que certo dia, enquanto observava as folhas secas caindo da bougainville, alguém apareceu para quebrar o ciclo de solidão. Guilherme, um jovem funcionário do asilo. Guilherme tinha algo de diferente. Seu jeito tranquilo e seu sorriso honesto o destacavam dos demais. Aos poucos, ele começou a se sentar comigo, apenas para ouvir. Era a primeira pessoa em muito tempo que parecia genuinamente interessada em mim. Depois de semanas de conversas, senti que podia confiar nele e, numa tarde, contei minha história. Falei de Isadora, dos meus filhos e de como haviam tomado tudo o que era meu. Guilherme escutou com atenção, balançando a cabeça de tempos em tempos. Quando terminei, ele me surpreendeu ao dizer: "Minha avó pode ajudar o senhor." Olhei para ele confuso. Sem pressa, Guilherme explicou que sua avó, Dona Simone, era conhecida por praticar coisas incomuns. Magia, mais precisamente magia negra. No início, a ideia me pareceu absurda, mas em meio ao desespero comecei a cogitar. Ele percebeu minha hesitação e completou: "O senhor não precisa acreditar, seu José. Só precisa estar disposto a tentar." Naquela noite, as palavras de Guilherme não saíam da minha cabeça. Meu desespero, somado à vontade de recuperar tudo o que havia perdido, começou a pesar mais do que qualquer ceticismo. Poucos dias depois, sem pensar muito, chamei Guilherme ao meu quarto e lhe disse que estava disposto a falar com sua avó. Ainda assim, fiz questão de deixar claro que não acreditava naquilo. Ele apenas sorriu e respondeu: "Não precisa acreditar, seu José. Basta querer de volta o que é seu." Naquela mesma tarde, Guilherme organizou o encontro. Fomos até uma casinha simples nos arredores da cidade. Era uma construção antiga, cercada por árvores secas e um ambiente que parecia carregado, como se o próprio ar tivesse peso. Ao cruzar a porta, senti algo estranho, uma atmosfera densa que eu não sabia explicar. Dona Simone, uma senhora de olhar profundo e voz firme, nos recebeu como se já soubesse exatamente por que estávamos ali. Sem que eu dissesse nada, ela declarou: "É a raiva no seu coração que o trouxe até aqui." Ela explicou que o trabalho que faria exigia seriedade, pois envolvia forças que cobravam um preço. Disse que precisaria de algo pessoal, um objeto que simbolizasse minha ligação com aqueles que haviam me prejudicado. Sem pensar muito, entreguei a ela uma foto antiga da minha família, tirada em tempos felizes, quando Isadora e eu estávamos ao lado de Mateus, Carolina e Bruno. Com a fotografia em mãos, Dona Simone começou a preparar o que chamou de ritual de justiça. No chão, desenhou um círculo com sal negro, cercando-o de velas. No centro, colocou a foto e um pequeno caderno que me entregou, instruindo: "Escreva os nomes daqueles que o feriram, mas faça isso sem hesitar. É preciso convicção." Minha mão tremia enquanto eu escrevia. Quando terminei, os nomes de Mateus, Carolina e Bruno estavam ali. Entreguei o caderno a ela, que o analisou em silêncio antes de colocá-lo no centro do círculo. Então, acendeu as velas e começou a recitar palavras em um idioma estranho, quase gutural. O ar parecia mudar à medida que ela falava. Um vento frio surgiu, apesar de todas as janelas fechadas, e as chamas das velas oscilavam como se estivessem vivas, seguindo o ritmo das palavras de Dona Simone. Um arrepio percorreu minha espinha, e eu não sabia dizer se era imaginação ou algo real. Depois de um tempo, ela interrompeu o cântico e me olhou fixamente. "Eles aceitaram. Não perguntei quem eram eles. No fundo, sabia que não queria saber. O que eu desejava era que aquilo funcionasse, que minha vida voltasse ao que era antes. Naquela noite, retornei ao asilo com sentimentos mistos: esperança, medo e uma inquietante sensação de mudança. Nos dias que se seguiram, coisas inesperadas começaram a acontecer. Tudo começou com uma ligação de um advogado recomendado por Guilherme, um homem chamado Benedito Cervantes. Ele disse que havia revisado meu caso e encontrado irregularidades graves no processo de interdição. Segundo ele, meus filhos haviam falsificado documentos e manipulado o sistema para tomar o controle dos meus bens. Eu mal podia acreditar. Por meses tinha aceitado minha situação como algo final, sem saída.
Agora, pela primeira vez, havia uma chance de recuperar o que era meu. Benedito explicou que havia espaço para iniciar um processo para reverter a interdição e recuperar o que era meu. Quando contei a Guilherme, ele sorriu de forma tranquila e disse: "Eu avisei que minha avó sabia o que fazia. O processo legal foi desgastante. Benedito, um advogado experiente, conduzia tudo com precisão. Durante as primeiras audiências, apresentou provas sólidas de que os documentos médicos usados contra mim eram falsificados. Mateus tentou justificar suas ações, dizendo que fez tudo pela minha segurança. Mas Benedito foi direto. Segurança não é desculpa para manipulação e fraude. Meus filhos estavam visivelmente desconfortáveis. Carolina evitava qualquer contato visual e parecia querer desaparecer. Bruno mal conseguia me encarar. Mateus, sempre altivo, tentava manter a compostura, mas o nervosismo era evidente. Cada audiência parecia uma batalha, mas com cada dia que passava, eu sentia que estava mais perto de recuperar minha vida. Porém, algo me perturbava profundamente. Conforme o caso avançava, comecei a lembrar das palavras de Dona Simone sobre o preço que eu teria que pagar. Uma noite recebi uma ligação de Benedito. Sua voz estava mais séria do que nunca quando anunciou: "Seu José, aconteceu algo com Bruno. Ele sofreu um acidente de carro. Infelizmente não sobreviveu. Foi como se o chão tivesse sumido sob os meus pés. Faltou-me o ar. Meu coração parecia esmagado pela dor. Não conseguia afastar a ideia de que aquilo podia estar ligado ao ritual. Teria sido Bruno o preço que Dona Simone mencionou? Eu entreguei meu filho em troca do que me tiraram?" Esse pensamento passou a me corroer. Apesar do luto, Benedito insistiu que não abandonássemos o processo, argumentando que estávamos prestes a vencer. Algumas semanas depois, o juiz anulou a interdição, devolvendo a mim o controle das propriedades e a independência que haviam sido arrancadas. Mas não havia sabor de vitória. O vazio deixado por Bruno obscurecia tudo. Voltar para casa foi um golpe misto de conquista e desolação. Eu havia recuperado o que era meu, mas nada parecia igual. A casa, antes cheia de vida, agora era um espaço vazio e frio. Não havia risadas, nem música, nem Isadora cozinhando ao som do rádio. Só havia ecos do que já foi. Na primeira noite de volta, sentei-me na varanda onde Isadora costumava tomar seu café ao entardecer. Olhei para o quintal, buscando conforto nas árvores que ela tanto adorava. Mas o silêncio esmagador era a única resposta. Fechei os olhos e por um breve momento quase pude ouvir a voz dela me chamando. Ao abrir os olhos, o vazio me envolveu outra vez. Os dias seguintes foram distantes. Após o julgamento, Mateus e Carolina não fizeram esforço para entrar em contato. E eu tampouco procurei por eles. Algo havia se quebrado entre nós. Algo que parecia impossível de consertar. Perguntava-me se eles também sentiam a falta do que um dia nos uniu. Mas nunca houve resposta. A morte de Bruno era um peso que eu não conseguia ignorar. Por mais que tentasse aceitar que tinha sido um acidente, a dúvida persistia. O pacto com Dona Simone nunca saía da minha mente. Teria sido apenas coincidência ou realmente o preço que paguei? Essa incerteza tornou-se um fardo, algo que carregava comigo a cada instante. Certo dia, enquanto examinava os papéis que Benedito havia devolvido, deparei-me com a foto que entreguei a Dona Simone durante o ritual. Algo naquela imagem me incomodava profundamente. Os rostos de meus filhos e o de Isadora pareciam ter mudado, como se o tempo ou outra força misteriosa tivesse alterado a fotografia. Fiquei observando-a por vários minutos, tentando decifrar o que me causava tanta inquietação. No final, guardei-a em uma gaveta, decidido a esquecer o assunto. Mas o desconforto não passou. Com o passar dos dias, detalhes estranhos começaram a surgir pela casa. Eram coisas pequenas a princípio. Sombras que pareciam se mover nos cantos ou sons inexplicáveis durante a madrugada. Acreditei que minha mente estivesse pregando peças, resultado da solidão e do estresse. No entanto, esses episódios tornaram-se cada vez mais frequentes e difíceis de ignorar. Numa noite, enquanto tentava dormir, ouvi passos claros no corredor. Levantei num pulo, imaginando que alguém tivesse invadido a casa, mas, ao verificar, não encontrei ninguém. Ainda assim,
A sensação de não estar sozinho era sufocante, como se algo me observasse das sombras. Naquela mesma semana decidi buscar Guilherme novamente. Ele parecia ser a única pessoa com quem eu poderia compartilhar o que estava acontecendo. Quando chegou, escutou atentamente enquanto eu relatava os acontecimentos estranhos. Apesar de seu semblante calmo, percebi preocupação em seus olhos. Após alguns minutos de reflexão, ele disse: minha avó costumava dizer que pactos deixam marcas. Talvez isso seja uma delas. Suas palavras me deixaram perturbado. Será que, ao fazer aquele pacto, eu havia trazido algo mais para a minha vida? Guilherme sugeriu que eu procurasse Dona Simone novamente, mas só a ideia de confrontá-la me enchia de medo, quase tanto quanto os fenômenos que eu vivia. Mesmo assim, eu sabia que não poderia continuar daquele jeito. Tomei coragem e voltei à casa de Dona Simone. Quando cheguei, ela parecia já estar me esperando. Eu sabia que você voltaria, José. Eles nunca partem completamente, disse ela, antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Relatei tudo o que tinha acontecido desde o ritual, a morte de Bruno, os eventos estranhos na minha casa e a sensação constante de estar sendo perseguido. Dona Simone ouviu em silêncio e depois explicou que pactos com forças desse tipo sempre têm um custo. Às vezes o pagamento não é imediato, mas ele sempre chega. Eles encontraram algo para levar e agora estão ligados a você. Aquelas palavras não trouxeram consolo, mas pelo menos me ajudaram a entender que o que eu vivia não era fruto da minha imaginação. Dona Simone ofereceu realizar outro ritual, desta vez para apaziguar aqueles ao seu redor, como descreveu. Mas deixou claro que isso talvez não resolvesse tudo, pois certas coisas não podem ser revertidas. Voltei para casa naquela noite tomado por uma sensação de resignação. Eu sabia que minha vida jamais seria como antes. Apesar de ter recuperado meus bens materiais, perdi coisas muito mais valiosas. Minha família, minha paz e talvez minha própria alma. Os dias seguintes tornaram-se um ciclo interminável de noites inquietas e manhãs silenciosas. Por vezes, pensava em Isadora e em como ela enfrentaria tudo aquilo. Mas agora eu estava sozinho, encarando as consequências das minhas escolhas. E por mais que tentasse afastar o pensamento, não conseguia ignorar a sensação de que o pior ainda estava por vir. Com o passar dos dias, os eventos estranhos dentro de casa se tornaram mais intensos. As sombras já não eram apenas vislumbres rápidos. Agora, eu as enxergava claramente, como figuras andando pelos corredores. Em certos momentos, um frio súbito tomava conta do ambiente, mesmo nos dias mais abafados. O mais aterrorizante, no entanto, eram os sussurros. Durante a madrugada, no silêncio absoluto, ouvia vozes murmurando meu nome. Tentei ignorar, tentando me convencer de que era apenas minha mente pregando peças. Mas, quando objetos começaram a se mover sem explicação, percebi que não poderia continuar negando. Em uma noite, enquanto me preparava para dormir, a porta do armário abriu lentamente bem diante de mim. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro e, paralisado de medo, não consegui me aproximar. Permaneci imóvel, com o coração acelerado e os olhos fixos. Na manhã seguinte, procurei Guilherme mais uma vez. Não podia adiar. Relatei o que estava acontecendo e ele me ouviu com um olhar que misturava apreensão e pesar. Minha avó sempre dizia que os pactos deixam marcas, mesmo depois de realizados. Essas forças não desaparecem sem consequências, e as marcas que deixam podem atrair coisas que fogem ao nosso controle. Perguntei o que poderia fazer, mas Guilherme parecia incerto. Acho que o melhor é falarmos com minha avó novamente. Talvez ela saiba algo mais que possa ser feito, mas não garanto nada. Apesar do receio, sabia que não tinha escolha. Não podia continuar vivendo assim. Quando chegamos à casa de Dona Simone, ela parecia já nos aguardar. Eu sabia que voltaria, José. Essas forças nunca partem completamente. Sempre deixam algo por acertar, disse, antes mesmo que eu falasse. Expliquei tudo o que havia ocorrido desde a última visita. Ela me ouviu em silêncio e depois afirmou que as forças que invoquei haviam encontrado o caminho até mim. Não era algo que pudesse ser simplesmente apagado.
Posso tentar fechar as portas que foram abertas, mas não posso garantir que tudo vá desaparecer. As cicatrizes de um pacto são permanentes. Embora não fosse o que eu queria ouvir, era a única saída. O ritual daquela noite foi ainda mais assustador que o primeiro. Dessa vez, Dona Simone usou não só a fotografia que eu lhe entregara, mas também um pedaço do meu cabelo e uma roupa que pertencera a Isadora. Ela desenhou um círculo maior e mais complexo no chão, coberto de símbolos estranhos, acendeu velas pretas e vermelhas e começou a recitar palavras naquele idioma incompreensível que eu já ouvira antes. O ambiente na sala mudou rapidamente. O ar ficou denso, quase elétrico. As velas tremulavam de forma violenta, impulsionadas por um vento que parecia surgir do nada. Dona Simone continuou entoando suas palavras, aumentando o tom gradualmente até que de repente parou. Um silêncio profundo e esmagador tomou conta do espaço. Ela finalmente levantou os olhos e disse: "Eles aceitaram se afastar por enquanto, mas a marca que deixaram em você não pode ser removida." Perguntei o que isso significava, mas ela não respondeu. Apenas me olhou com um semblante que mesclava compaixão e resignação. Guilherme me levou de volta para casa naquela noite, mas não trocamos uma palavra durante o caminho. Eu me sentia completamente exausto, tanto física quanto emocionalmente. Os dias seguintes pareceram mais calmos. As sombras e os sussurros desapareceram, pelo menos por um tempo. Contudo, mesmo com a aparente normalidade, a inquietação não me deixava. As palavras de Dona Simone não saíam da minha cabeça. A marca que eles deixaram em você não irá embora. O que aquilo realmente significava? O que mais poderia acontecer? Algumas semanas depois, Carolina me ligou. Era a primeira vez que um dos meus filhos entrava em contato comigo desde o julgamento. Por um momento, pensei que ela estivesse tentando se reaproximar, mas logo percebi que não era o caso. Sua voz era fria, distante. Ela ligou apenas para dizer que pretendia vender a casa onde Isadora e eu havíamos vivido, o lugar onde meus filhos cresceram. "É o melhor para todos", disse com uma firmeza que cortava como uma faca. A notícia me devastou. Aquela casa não era apenas um imóvel, era o último elo com a família que um dia fomos. Tentei argumentar, implorar, mas foi em vão. Carolina e Mateus já estavam decididos. Eu não tinha mais voz naquele assunto. A ausência de Bruno, o único que sempre esteve do meu lado, era mais dolorosa do que nunca. Com o tempo, aceitei que não havia mais nada que me ligasse a eles. Meus filhos seguiram em frente, cada um à sua maneira, e me deixaram completamente só. A casa onde moro agora mais se parece com uma cela do que com um lar. Embora tenha recuperado os bens materiais, perdi tudo o que realmente importava. A rotina tornou-se sufocante. Os fenômenos estranhos haviam cessado, mas a solidão que preenchia os dias era mais opressiva do que qualquer coisa que eu já enfrentara. Cada canto da casa parecia carregar uma memória do passado. Eu caminhava pelos corredores e lembrava das risadas, dos momentos felizes que agora pareciam tão distantes que poderiam ser de outra vida. As noites eram ainda piores. Durante o dia, eu tentava me ocupar, mas, quando a escuridão caía, era impossível escapar da angústia. Isadora habitava meus sonhos. Sempre a via na varanda, com sua xícara de café olhando para o jardim. Mas nesses sonhos ela nunca falava comigo. Apenas me encarava, com um sorriso indecifrável, que trazia mais inquietação do que conforto. Numa dessas noites, acordei sobressaltado, com o peito apertado e um frio que parecia ter congelado o quarto inteiro. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas a imaginação, mas então ouvi um som. Não era um sussurro ou um ruído distante, mas um estalo seco vindo da sala. Reuni coragem para investigar, mas não encontrei nada fora do lugar. Apesar disso, a sensação de que não estava sozinho era inegável. Na manhã seguinte, liguei para Guilherme e contei o que havia acontecido, esperando por uma explicação que trouxesse algum alívio. Sua resposta, no entanto, só aumentou minha angústia. Minha avó sempre disse que as marcas de um pacto nunca desaparecem por completo. Mesmo que pareça estar tudo calmo, algo sempre fica. Aquelas palavras me assombraram. Isso significava que eu jamais me livraria completamente das consequências do que fizera. Os dias passaram
e os sinais começaram a reaparecer. Desta vez, não eram sombras ou vozes, mas sensações que me cercavam. O ar parecia pesado, como se algo invisível o pressionasse. Um frio inexplicável emanava das paredes. Em algumas noites acordava com a certeza de que alguém estava parado ao lado da minha cama. Sempre que acendia a luz não via nada, mas era como se uma presença invisível tivesse se alojado na casa, me observando, esperando pacientemente. Certa tarde, enquanto revirava papéis antigos no escritório, deparei-me com algo que me paralisou. A fotografia que entreguei a Dona Simone no primeiro ritual. Não conseguia entender como ela tinha voltado para a minha casa, mas lá estava, sobre a mesa, como se tivesse me aguardado o tempo todo. No início, tentei racionalizar, pensando que fosse uma coincidência estranha. No entanto, ao olhar mais de perto, notei algo profundamente perturbador. Os rostos de Isadora e dos meus filhos estavam diferentes. Havia algo em suas expressões que não reconhecia, um misto de tristeza e reprovação que me causava um desconforto impossível de ignorar. Naquela mesma noite decidi queimar a foto, acreditando que isso encerraria o que quer que fosse que estava me atormentando. Observei as chamas devorarem o papel, esperando sentir algum alívio. No entanto, enquanto ela se consumia, algo parecia errado. O ar deveria ter se aquecido, mas, ao contrário, um frio intenso tomou conta do ambiente. Um arrepio subiu pela minha espinha e, por um instante, tive a impressão de ouvir uma voz distante, quase um murmúrio, impossível de compreender. Os dias seguintes foram um verdadeiro caos. Eu me sentia à beira do colapso, incapaz de distinguir o que era real do que era fruto da minha mente ou de algo além disso. Guilherme tentou me apoiar, mas até ele parecia inquieto com o que estava acontecendo. Talvez seja melhor deixar essa casa, seu José. Alguns lugares guardam as energias do que aconteceu neles. Ele estava certo, mas eu sabia que não podia sair dali. Aquela casa era o que me restava. Mesmo que tivesse se transformado em um lugar hostil, era minha única ligação com tudo que eu havia perdido. Então, numa noite, algo aconteceu que mudou tudo. Estava sentado na varanda, buscando algum alívio na quietude, quando vi uma figura no jardim. De início, achei que fosse Isadora. Parecia exatamente como eu me lembrava, o vestido favorito, a xícara de café na mão. Mas, ao me aproximar, percebi que algo estava errado. O rosto dela mudou, seu sorriso desapareceu, dando lugar a uma expressão de dor profunda. Tentei dizer algo, mas, antes que eu pudesse, a figura desapareceu. Depois daquela noite, o silêncio tomou conta. Os sussurros, as sombras, os fenômenos inexplicáveis, tudo cessou. Mas o vazio que ficou era ainda mais pesado. Sabia que algo havia mudado, mas não conseguia definir exatamente o que. Agora, olhando para trás, percebo que minhas ações foram guiadas pelo desespero. Acreditei que recuperar minhas propriedades traria de volta algo da vida que perdi. Mas me enganei. Meus filhos continuam distantes, e os laços que compartilhávamos não podem ser restaurados. Bruno, meu caçula, está morto. E a dúvida de que sua perda foi o preço que paguei me atormenta todos os dias. A casa onde vivo é um monumento ao que já foi. Cada canto carrega memórias que pesam como uma âncora. Às vezes, sinto o cheiro do café que Isadora costumava preparar, ou ouço risadas ecoando ao longe. Mas, quando tento me agarrar a esses momentos, eles desaparecem como fumaça. O pacto me devolveu o que eu achava importante, mas a um custo que nunca poderia prever. E embora as forças que invoquei não se manifestem mais, sei que sua presença continua aqui, silenciosa, mas constante. Vivo com o peso dessas escolhas, sabendo que elas não afetaram apenas a mim, mas também aqueles que mais amava. Se há algo que posso deixar como lição, é isto: não mexa com o que você não compreende. As consequências são sempre maiores do que você imagina estar disposto a pagar. Hoje, sei que a verdadeira riqueza nunca esteve nos bens materiais, mas nas pessoas que amamos. Infelizmente, só entendi isso quando já era tarde demais. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar.
Vivo no estado de Massachusetts, em uma propriedade rodeada por árvores, com uma entrada longa e sinuosa que se conecta à estrada principal. Durante o dia, enquanto eu cortava um galho caído próximo à entrada, algo peculiar aconteceu. Notei um homem, ou alguém vestido como um palhaço, caminhando calmamente pela estrada. Ele parou bem no início da entrada da minha casa, posicionando-se no centro como se deliberasse cada movimento. Lentamente ele girou a cabeça em minha direção, embora o corpo permanecesse voltado para a estrada. Preciso admitir, o traje que ele usava era assustador, digno de um filme de terror. Ri baixo, quase por instinto, e tentei mostrar um sorriso cordial. Baseado no que costumamos ouvir por aí, imaginei que ele fosse avançar de repente, numa tentativa de me intimidar. Mas isso não aconteceu. Sem pressa, ele apenas virou o rosto de volta para a estrada e continuou andando. Pensei em dizer algo, mas no fundo, preferi não me envolver mais do que o necessário. Mais tarde, já à noite, finalizei minha rotina de fechar o galpão do lado de fora e apagar as luzes da casa. Ao entrar, comecei a preparar o jantar, mas algo capturou minha atenção. Um som vindo do exterior. Abri um pouco mais a janela da cozinha, tentando ouvir melhor, mas só o vento e o farfalhar das folhas se fizeram presentes. Respirei fundo, fechei a janela e voltei ao que estava fazendo. O que aconteceu em seguida quase me paralisou de susto. Batidas intensas e violentas ecoaram na mesma janela que eu acabara de trancar. Meu corpo congelou em um misto de pânico e adrenalina. Tremendo e com o coração disparado, agarrei a faca sobre o balcão e, com dificuldade, obriguei-me a olhar pela janela. Porém, a escuridão do lado de fora escondia qualquer coisa que pudesse estar lá. Sabia que precisava enfrentar o medo. Caminhei até a porta de vidro na cozinha, aquela que dava para o quintal. Com hesitação, posicionei o dedo no interruptor de luz. Esperei alguns segundos, tentando reunir coragem, e finalmente o liguei. O que a luz revelou foi pior do que qualquer coisa que minha mente pudesse imaginar. O mesmo palhaço estava parado do lado de fora, tão imóvel quanto antes. Ele inclinava a cabeça para o lado como um cão curioso, observando-me por trás daquela máscara macabra. Minha reação: pensei que deveria abrir a porta e enfrentá-lo, talvez atacá-lo. Mas é sempre fácil decidir depois o que deveria ter sido feito. Naquele momento, apenas fugi. Subi correndo as escadas até o quarto onde deixei o telefone e liguei para a polícia. Enquanto aguardava, ouvi o som das pancadas ficando mais altas. Ele estava batendo na porta de vidro com as duas mãos, um golpe atrás do outro, cada vez mais agressivo. A situação piorou quando o homem começou a gritar, um som aterrorizante e descontrolado, como se fosse de alguém em profundo delírio. Senti que não teria saída. Cada minuto de espera pela polícia parecia se arrastar infinitamente. Até que, de repente, as pancadas cessaram. Do lado de fora, uma voz firme e familiar ecoou: "O que você pensa que está fazendo? Sai daqui agora!" Espiei pela janela e vi Robert, meu vizinho, vindo em minha direção com um rifle nas mãos. Assim que saí para falar com ele e agradecer, ele explicou que o palhaço havia fugido em direção à floresta. Pouco tempo depois, a polícia chegou, anotou minha descrição, fez uma busca rápida pela área que não levou mais do que 5 minutos e foi embora. Robert insistiu que eu passasse a noite na casa dele por precaução. Não se brinca quando o assunto é segurança e o próprio bem-estar. Agora, enquanto conto essa história, tudo isso aconteceu há apenas 3 dias. Recentemente, um perfil misterioso surgiu no Instagram, espalhando mensagens inquietantes e imagens perturbadoras de pessoas fantasiadas de palhaço. Entre as postagens, havia uma ameaça específica. Eles apareceriam na minha escola. No início, muitos acharam que era uma brincadeira de mau gosto, mas as autoridades decidiram não arriscar. A polícia foi acionada e, para nossa surpresa, até mesmo uma equipe tática foi enviada para monitorar a situação. O horário indicado nas postagens era por volta das 11 da manhã. Quando o relógio marcou 11 horas, o ambiente ficou tenso.
como se todos prendessem a respiração, esperando o pior. Eu e alguns amigos ainda acreditávamos que tudo não passava de uma farsa. Inclusive, ouvi alguém comentar que tinham visto um palhaço na piscina local perseguindo um colega meu. Apenas ri, pensando que era mais um rumor absurdo. Pouco depois das 11h15, a voz nervosa do vice-diretor ecoou pelo sistema de som. Estamos entrando em confinamento. Tranque as portas e janelas imediatamente. Apesar do susto, mantive a calma. Seguimos o procedimento padrão. Todos amontoados no canto da sala, longe da porta. Passamos cerca de 1h30 assim, em silêncio. Quando finalmente o vice-diretor avisou que poderíamos ir para casa, senti um enorme alívio. Peguei minhas coisas e iniciei minha caminhada de volta. Minha casa fica a mais ou menos 1 quilômetro da escola, uma caminhada de 20 minutos. Coloquei meus fones de ouvido e segui meu caminho. Logo estava atravessando uma área cercada por árvores, que naquele dia, por alguma razão, parecia mais sombria e desconfortável. Cerca de 5 minutos depois, notei algo incomum. Uma figura com roupas de cores vivas. Tentei ignorar, convencendo-me de que era coisa da minha cabeça, mas olhei novamente e lá estava. A pessoa vestia calças brancas estampadas com bolinhas amarelas, todas rasgadas e imundas. Uma camisa amarela, igualmente desgastada, completava o visual. Usava uma máscara com cabelos vermelhos saindo pelas laterais. A cabeça estava inclinada e ele me encarava parado. De repente soltou uma risada estridente e descontrolada antes de correr em minha direção. Meu instinto foi gritar, largar minha mochila e disparar de volta para a escola. Assim que cheguei, encontrei um policial e relatei o ocorrido. Ele murmurou um palavrão e chamou reforços. Logo, vários agentes seguiram para a área que eu indiquei. Não sei se conseguiram capturá-lo, mas gosto de acreditar que sim. Surgiram rumores de que o palhaço chegou até a entrada da escola, ameaçando entrar. Não presenciei nada disso, mas é possível que fosse o mesmo indivíduo. A polícia organizou uma busca extensa pela área, mas ele provavelmente escapou e se escondeu na mata. Isso significa que aquele palhaço continua solto, espalhando medo e causando mais terror, como tantos outros. Boa noite, Dom. Eu precisava compartilhar essa história porque até hoje não consigo tirar ela da cabeça. Resolvi acampar pela primeira vez com William, meu namorado, mesmo sentindo um frio na barriga. Sempre ouvi histórias inquietantes sobre a Serra do Rio do Rastro, muitas delas mencionadas em programas de relatos sobrenaturais. Além disso, meu pai, ainda jovem, viveu algo tão assustador e marcante nessa região que ele evitava tocar no assunto. Quando viajávamos de Criciúma para Florianópolis, ele preferia fazer o caminho mais longo, contornando a serra pela BR-101. E quando não havia escolha a não ser cruzar pela Serra do Rio do Rastro, a travessia era sempre apressada e silenciosa. Por tudo isso, eu já carregava um receio, quase um respeito reverente por aquele lugar. Ainda assim, o entusiasmo de William era tão contagiante que acabei cedendo. Ele e a família tinham muitas lembranças felizes de lá e nunca enfrentaram nada fora do comum. Saímos de Criciúma ao amanhecer, paramos para tomar café tranquilamente e seguimos viagem. Em determinado ponto, deixamos o asfalto e pegamos uma estrada de terra. Chegamos à área da mata que William tanto adorava no exato instante em que o sol começava a desaparecer no horizonte. Apesar da previsão de neve, um fenômeno raro, mas não impossível ali, decidimos seguir em frente. Montamos nossa barraca e fizemos uma fogueira para preparar uma refeição simples. O céu, tomado por um número incontável de estrelas, era algo que só a Serra do Rio do Rastro podia oferecer. Porém, o vento começou a uivar e a temperatura despencou rápido. Logo, a neve começou a cair, apagando nossa fogueira e nos forçando a nos abrigar dentro da barraca. A noite avançou. Depois de boas conversas e risadas, o som da natureza foi nos acalmando. Mas, no meio da madrugada, um silêncio desconcertante tomou conta. Era uma quietude tão densa que nos fez perceber o quão isolados estávamos.
Ou ao menos era o que pensávamos. Por volta da meia-noite acordei com o coração disparado. Um som seco de galhos quebrando vinha de muito perto. William percebeu meu nervosismo e ficou atento. O barulho não só continuou, como se aproximou acompanhado de um som grave, gutural, algo que parecia ser de uma criatura grande, do porte de um cavalo, caminhando lentamente ao redor da barraca. William tentou me acalmar, sugerindo que fosse algum animal desorientado pela neve, talvez um veado afastado do grupo. Ele já tinha visto alguns por ali nas madrugadas. Pegou uma lanterna, abriu um pequeno rasgo na barraca e espiou. O que vimos fez o sangue gelar. Uma criatura se movia ao nosso redor, grande como um cavalo, mas com o corpo torcido de maneira antinatural, como se seus membros estivessem dobrados em ângulos impossíveis. O som de ossos estalando acompanhava cada movimento. A cabeça era o que mais aterrorizava. Algo entre um macaco e um ser humano, mas com o crânio exposto, sem pele da metade superior para cima, mostrando apenas ossos. Segurei o grito com todas as forças. William apagou a lanterna imediatamente. A criatura parecia apenas farejar, como se tentasse nos localizar, mas sem nos enxergar claramente. Emitiu um rosnado baixo e continuou quebrando galhos ao caminhar, ficando perigosamente próxima. Cada segundo parecia eterno até que, por algum motivo, ela perdeu o interesse e se afastou. Ouvimos seus passos ficando mais distantes, até que tudo se dissolveu no silêncio. Não faço ideia de como resistimos até o amanhecer, mas assim que os primeiros raios de sol apareceram, tomamos a decisão de arrumar tudo o mais rápido possível e deixar aquela mata para trás. Enquanto juntávamos nossas coisas, nos deparamos com pegadas profundas marcadas no chão, misturadas entre lama e neve, além de galhos quebrados ao redor. Uma confirmação de que aquilo não foi um simples pesadelo. Os anos se passaram, mas aquela noite na Serra do Rio do Rastro continua viva na minha memória. Nunca compartilhei essa experiência com meu pai. Não consigo prever como ele reagiria, mas desconfio que a vivência dele por lá seja completamente diferente, já que a serra guarda segredos que poucos conseguem explicar. Quem sabe, se um dia eu encontrar coragem para perguntar e ele se sentir à vontade para contar, dividirei a história com vocês. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Era uma noite de sexta-feira. Passava da 1 da madrugada quando eu voltava para casa, depois de visitar um amigo. O caminho era curto, apenas cerca de 1 quilômetro, mas suficiente para que a solidão e o silêncio me deixassem desconfortável. O ar estava gelado e levemente úmido, como se a floresta ao lado tivesse absorvido toda a vida e deixado apenas sombras. Decidi cortar caminho por uma trilha que atravessa aquela área. Uma escolha que parecia prática, mas que logo se revelou um erro. Aquela trilha era um atalho conhecido na vizinhança. Durante o dia, não era incomum ver crianças brincando ou adultos caminhando com seus cachorros, mas à noite tudo mudava. As árvores pareciam formar um teto denso, bloqueando qualquer luz das estrelas ou da lua. A lanterna do celular era minha única luz, projetando um feixe que parecia pequeno demais para a imensidão da escuridão. Cada passo parecia ecoar mais alto do que deveria, e comecei a me arrepender de não ter contornado pelas ruas iluminadas. Foi então que ouvi os passos. No início pensei que fosse minha mente pregando uma peça, talvez um eco do som das minhas próprias pisadas. Mas conforme me detive, percebi que não estava sozinho. Havia outro ritmo, outra presença. Talvez alguém que também estivesse usando a trilha como atalho. Mas algo no ritmo daquelas passadas parecia errado. Lembrei de histórias que circulavam na internet, sobre figuras mascaradas aparecendo para assustar pessoas. Histórias que eu sempre considerei exageradas, mas que agora pareciam incrivelmente plausíveis. Desliguei a lanterna e me escondi atrás de uma árvore. O coração batia tão rápido que eu temia que pudesse ser ouvido.
Meu peito subia e descia num ritmo descontrolado, mas me obriguei a ficar quieto. Por um momento considerei que o medo estivesse me pregando uma peça. Talvez fosse só outra pessoa tentando chegar em casa como eu. Mas então os vi. Duas figuras paradas não muito distantes. As fantasias eram claras, mesmo sob a fraca iluminação do ambiente. Palhaços. As roupas que usavam não eram alegres, mas bizarras, como se tivessem sido montadas com pedaços de trajes antigos e sujos. O mais inquietante era que eles estavam completamente imóveis, como estátuas. Algo na forma como ficaram ali, no meio do caminho, sem se mover ou emitir som algum, congelou meu sangue. Eles sabiam que eu estava lá. Provavelmente tinham visto o feixe de luz da minha lanterna antes que eu a apagasse. E agora, parados no meio da trilha, pareciam estar deliberadamente bloqueando meu caminho. O medo tomou conta. Por alguns segundos fiquei congelado, tentando decidir o que fazer. O ar parecia mais pesado, como se o próprio ambiente estivesse contra mim. E então, como se soubessem exatamente como me desestabilizar, eles começaram a andar. O movimento foi lento, calculado. Cada passo deles parecia mais alto do que deveria, reverberando pelo caminho como um aviso. Minha vontade de gritar foi sufocada pelo puro instinto de sobrevivência. Assim que percebi que estavam vindo na minha direção, não esperei mais. Corri. Corri como nunca antes, sem olhar para trás. A mata parecia viva, com galhos e folhas tentando me deter, mas eu não parei. Quando finalmente cheguei à luz da rua, minhas pernas quase cederam. O alívio durou apenas um instante. Ao olhar para trás, não havia sinal deles, mas isso não me confortou. Corri até minha casa, tranquei a porta, fechei as cortinas e me sentei no chão, tentando recuperar o fôlego. Pouco depois, a curiosidade me venceu. Eu precisava verificar. Fui até a janela e puxei levemente a cortina. Meu coração quase parou. Do outro lado da rua, parados perto da entrada da floresta, estavam eles, imóveis como antes, olhando diretamente para minha casa. Naquele momento não havia mais dúvida. Eles estavam me perseguindo. Mas por quê? A ideia de que aquilo fosse apenas uma brincadeira cruel era tentadora, mas algo no comportamento deles me dizia o contrário. Eles não estavam tentando assustar por diversão. Era algo mais. Algo que eu não conseguia compreender. A noite passou lenta. Cada pequeno ruído parecia um prenúncio do pior. Finalmente, o cansaço me venceu. Mas o descanso foi interrompido por um som que gelou meu sangue. Uma batida na janela do meu quarto. Era leve, como se alguém estivesse testando a reação. E então ficou mais forte. E mais forte. Não conseguia me mover. Fechei os olhos com força, tentando fingir que estava dormindo, mas as batidas continuavam. Quando finalmente reuni coragem para olhar, vi um rosto. Por baixo da pequena brecha entre a cortina e a janela, havia um rosto inclinado me observando. O sorriso do palhaço era largo e grotesco, como se estivesse se divertindo com meu medo. Não lembro exatamente como reagi. Corri para o quarto da minha mãe, gritando e chorando como uma criança. Ela acordou imediatamente, pegou o spray de pimenta que guardava ao lado da cama e foi verificar. Quando levantou a persiana, ele não estava mais lá. Mas o que ela viu foi suficiente para me fazer sentir que não estava louco. Marcas de mão no vidro, desenhadas com sangue. Desde aquela noite, a sensação de estar sendo vigiado não me deixou. Os palhaços não apareceram de novo. Pelo menos não que eu saiba. Mas algo me diz que isso ainda não acabou. Da próxima vez estarei pronto. Tenho uma câmera pronta para registrar qualquer movimento. Mas no fundo, o que mais me apavora é a ideia de que talvez eles não precisem aparecer para que eu saiba que estão lá. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.